O padrão de inflação nos Estados Unidos mudou, na Europa mudou, no Japão mudou, na China mudou, na Rússia mudou e no Brasil mudou. Só que no Brasil, além do que aconteceu no mundo todo, nós tivemos fatores aí adicionais para explicar, por exemplo, a inflação do ano passado. O fenômeno é conhecido de muitos brasileiros, principalmente daqueles que viveram entre os anos 80 e o começo dos anos 90, uma realidade significativamente complexa, associada a um descontrole bastante acentuado nos níveis praticados pelos preços ou nos preços no mercado de maneira geral. A partir de 1994, com o Plano Real, nós conseguimos conter um fenômeno que nos assombrava, chamado inflação. Mas ela parece que está de volta. E talvez, de maneira justificável, a palavra, o termo inflação foi um dos temas ou um dos termos mais pesquisados no segundo semestre da internet no Brasil. A intensidade das pesquisas em relação à palavra inflação aumentou em 50% em relação a períodos anteriores. Peron, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa trazer aqui é uma definição mínima do que seja inflação, considerando que muitos brasileiros nunca viveram isso da maneira intensa como nós, por exemplo, vivemos isso nos anos 80 e 90. Como é que a gente pode começar a falar o que é inflação? Bom, inflação é quando nós temos um país passa por um processo de crescimento persistente do que os economistas chamam, que é uma ficção, que é uma grande média, do nível de preços. Interpretando de uma outra maneira, é que quando uma parcela significativa dos preços dos itens consumidos ou das matérias-primas, daquilo que é utilizado para investimento numa economia, apresenta uma tendência persistente de crescimento. Então, isso tem várias implicações e é um sintoma de algum problema grave na economia. Peron, alguém ganha com a inflação? Porque é difícil imaginar que ocorra algum tipo de fenômeno que todo mundo seja derrotado ou que todo mundo saia vencedor. Existem vencedores e vencidos numa lógica inflacionária ou numa lógica persistente de descontrole inflacionário em algum tipo de sociedade? Ganham com a inflação aqueles que têm poder numa sociedade, inclusive poder econômico. Não que todos ganhem, mas eu diria que é justamente a categoria que ganha. Eu até lembro algo aí dos anos 80 que você mencionou, até antes, anos 70, 80, 90, o fenômeno do rentismo no Brasil. As pessoas que tinham condições de aplicar, por exemplo, em poupança, auferiam uma taxa de juros, além da inflação, de 6,11% ao ano, ou seja, uma taxa real de 6,11%. É claro que isso precisa de algumas qualificações, mas para dar um exemplo. Então, a questão da inflação, ela penaliza aquela parcela da sociedade de menor poder aquisitivo. E eu até ouso afirmar que uma parte da resistência da desigualdade na sociedade brasileira se deve também ao comportamento da inflação. Quer dizer, o país cresceu muito durante um tempo, mas sem que aquilo se refletisse numa redução mais expressiva da desigualdade, em parte justamente devido ao fenômeno inflacionário. Nesse sentido, inclusive, quem estuda políticas públicas de redução de desigualdade, por exemplo, quem estuda políticas de distribuição de renda, o caso mais famoso para o brasileiro é o Bolsa Família, as políticas anteriores, aquelas políticas mais pulverizadas do governo Fernando Henrique, mas há quem defenda muito que o que efetivamente conseguiu trazer um pouco de igualdade, ou talvez arrefecer um pouco da desigualdade no Brasil,
foi justamente o controle inflacionário e a possibilidade de previsão do indivíduo no que diz respeito ao seu próprio poder aquisitivo. Faz sentido isso, Heron? Faz sentido. Eu diria que é um outro componente que é esquecido, que é a transição demográfica. A população que crescia num ritmo de 2,5% no início dos anos 80, apresenta uma taxa de crescimento agora em torno de 0,7%. Então, isso tudo faz com que você reduza aquele excedente de mão de obra que só consegue ocupações de muito baixa produtividade. Então, você tem que manter ocupações de muito baixa produtividade na economia para poder abrigar essa mão de obra. Então, isso eu diria que é um componente também que está relacionado ao relativo sucesso em termos de controle inflacionário e, de outro lado, um pouco a perda de dinamismo da economia brasileira. Quer dizer, com a população crescendo menos, o mercado de consumo, né, ele perdeu um pouco de dinamismo. Heron, quando a gente fala em inflação, no fenômeno da medição da inflação, a gente sabe que é um fenômeno, você chegou até a mencionar, um fenômeno um tanto quanto fictício no que diz respeito ao fato de que é uma média ponderada de diversos preços que, obviamente, qualquer cidadão único não vai comprar aqueles produtos e aqueles serviços naquelas porcentagens que eles representam nos indicadores. Nesse sentido, Heron, a gente teria alguns produtos capazes e alguns serviços capazes de puxar a inflação para cima, digamos assim, e alguns produtos capazes de ancorar a inflação numa lógica mais estável. Quer dizer, não é que todos os preços se comportem de maneira uniforme, de acordo com do que a inflação mostra, mas sim que existem uma grande média ponderada de coisas que subiram e coisas que diminuíram. O que hoje, ao seu ver, nas suas percepções, são aí os vilões da inflação hoje no Brasil e o que hoje poderiam ser indicados como produtos e serviços que, de alguma maneira, ainda seguram a inflação a patamares que poderiam ser mais elevados? Bom, em geral, o que nós observamos é que o comportamento de preços dos serviços, que dependem basicamente de pessoal, de recursos humanos, o comportamento ele é mais estável ao longo do tempo. O comportamento de produtos ele é mais instável, porque depende de clima, depende de preços, por exemplo, de commodities, como petróleo, no mercado internacional. Então, eles têm uma variabilidade maior. Quando nós temos uma fase, e nós tivemos várias nas últimas décadas, depois do Plano Real, em que o preço das commodities, de alimentos, de petróleo, ele se comporta favoravelmente, então isso faz com que a inflação se reduza mais significativamente. Por exemplo, 2003, 2004, do primeiro governo Lula, isso ocorreu. Em outras oportunidades também isso ocorreu, né? Quando nós temos uma situação que leva a uma desvalorização cambial e, consequentemente, afeta o preço de tudo que é comercializado, né, no exterior, ou seja, de tudo que é importado e de tudo que é exportado, isso tudo acaba pressionando a inflação. Mas a tendência a longo prazo é que isso se ajuste. E aí temos um outro problema, é a referência que é tomada para medir a inflação. Eu recordo perfeitamente que houve uma época que a referência mensal já não dava mais conta. Então, os índices eram calculados com um mês móvel, né? A cada semana você tinha um resultado, era o que nós chamávamos de índice quadrisemanal, né? Você tinha um mês terminado na primeira semana, um mês terminado na segunda, né? Porque com uma inflação de 80%, né, é uma inflação, mesmo agora, correspondente a mais de 7 anos a inflação que nós tivemos no ano passado, que já foi elevada,
Isso num mês. Então, a referência, às vezes, para muitos países, é uma referência que nem é anual. É uma referência mais de longo prazo, né? E o Brasil, de certa forma, avançou nessa direção, mas apresentou, mais recentemente, uma maior volatilidade em termos de inflação, e, mais recentemente, por efeitos, principalmente da pandemia. E essa inflação da pandemia, né, ela afetou de forma similar o mundo todo. Por quê? Primeiro, houve um recuo significativo no preço de algumas commodities, como o petróleo. O petróleo chegou a menos de $30 o barril, no auge da pandemia. E depois, quando a atividade voltou, esses preços se recuperaram muito rapidamente, né? Então, o padrão de inflação nos Estados Unidos mudou, na Europa mudou, no Japão mudou, na China mudou, na Rússia mudou, e no Brasil mudou. Só que no Brasil, além do que aconteceu no mundo todo, nós tivemos fatores aí adicionais para explicar, por exemplo, a inflação do ano passado. Agora, Heron, a gente tem no Brasil hoje inflação na casa dos 2 dígitos, como a gente costuma dizer, ou seja, de 10 pontos percentuais em termos de 12 meses para cima, né? Até 99,99%, mas isso a gente espera não ter que voltar a viver, né, em termos anuais. Mas, enfim, nos 2 dígitos. No G20, até onde mais ou menos a gente acompanha, a gente tem o caso da Argentina, o caso da Turquia e o caso brasileiro. Uma inflação de 10% no Brasil é uma inflação que, ainda assim, pode ser considerada não uma inflação muito absurda ou muito fora do controle? Essa é uma primeira pergunta. Por que, por exemplo, uma inflação de 6 pontos nos Estados Unidos é mais preocupante que uma inflação de 10 no Brasil? E, em termos históricos, o Brasil sempre teve uma inflação um pouco acima da média anual? Vamos começar aí pelo fim. Há pesquisas de história econômica que vêm sendo refinadas ao longo do tempo, que indicam que o Brasil, já no Império, tinha uma inflação, apesar de no Império, né, o mundo operar com o padrão ouro. Então, você tinha uma moeda metálica, né? Isso era para garantir uma inflação mais ou menos uniforme no mundo todo e baixa, né? O Brasil, já no Império, tinha uma inflação mais alta. Teve também na República, nas várias fases da República, uma inflação acima da inflação no resto do mundo. E a partir, tá certo, da Segunda Guerra Mundial, até a partir lá do início da Segunda Guerra Mundial, nós vivemos um processo inflacionário com algumas pequenas interrupções, como no governo Dutra, de tendência crescente da inflação. O que aconteceu no Brasil também é que o objetivo de política econômica não era controlar a inflação. Controlar no sentido de reduzir. Era controlar no sentido de que ela não tivesse uma tendência persistente de alta muito rápida. Controlar o país entrar numa hiperinflação. Então, foram adotadas aqui políticas gradualistas. Por exemplo, o regime militar tinha tudo para combater a inflação. Uma das alegações para o que aconteceu em 64 foi justamente a inflação, né? Havia o descontrole inflacionário e tanto que os primeiros programas importantes de governo eram justamente para isso. Mas o que se preferiu? Se preferiu manter o gradualismo para não correr o risco de o país entrar, tá certo, numa retração econômica, numa redução do crescimento muito significativo, e isso poderia levar o regime militar, por exemplo, à breca, né? Uma deslegitimação. O que foi feito foi por conta disso. Aí a inflação, de crise em crise, foi crescendo por patamares. Houve uma redução durante o regime militar, né? Caiu para 15%, depois passou para 40%, depois vieram os choques do petróleo, passou para 100%, veio a crise da dívida externa, passou para 200%, veio a nova república e, evidentemente, a gestão política passou a ser
menos concentrada, evidentemente. Isso levou, além do acúmulo de crises do período anterior, do fim do regime militar, isso levou a inflação, tá certo, para mais de 4.000% ao ano. A inflação brasileira, no primeiro mês de mandato do Collor, considerando que o Plano Collor ocorreu pouco antes da posse dele, em 15 de março, né, quer dizer, houve um feriado bancário para justamente permitir que fosse feito o plano, a inflação daquele mês foi mais de 80%. Ou seja, nós estávamos vivendo uma inflação de 100% ao mês e o Plano Collor teve que adotar uma medida drástica do ponto de vista fiscal, né, para tentar segurar a inflação. Senão nós iríamos entrar numa inflação, hiperinflação aberta. Com a nova República aconteceu algo interessante. A inflação era uma questão importante do ponto de vista do eleitorado. Então, a inflação, medidas, tá certo, de combate à inflação receberam apoio, inclusive apoio político, mas sempre com aquela visão um pouco complacente, né, de que não, um ano nós vamos combater, nós vamos fazer um plano miraculoso aí, e um ano, e se aprendeu gradualmente que isso não era o caminho. E depois dessa experiência toda é que houve a possibilidade do Plano Real conseguir, de fato, controlar ali a indexação, né? Levar a indexação para o prazo mínimo de um ano, né? Nenhum contrato poderia ser reajustado por um prazo inferior a um ano, e isso levou a inflação brasileira para outro patamar, onde está até hoje. Nós já tivemos outros episódios no governo Lula, no governo Dilma, de inflação a 10%. Né? E o importante é não propriamente a inflação do ano, porque ela pode ser afetada por fatores, como eu frisei, aí, a pandemia, problema de crise hídrica, mas quais as perspectivas da frente? E a inflação anterior foi uma inflação menor, e a inflação prevista para 2022, mesmo nas piores expectativas, é uma inflação muito menor do que a inflação passada. O pior é quando você tem uma inflação alta, em que a perspectiva à frente é de continuar elevada. Ela passar, tá certo, no caso do Brasil, um pouco acima dos chegar a 2 dígitos, por 0,06, né? Por 0,06, considerando que o índice é uma estatística, na verdade, quer dizer que pode ter sido perfeitamente 9 ou pode ter sido perfeitamente 11, né? Por uma questão aí estatística. O fundamental é que não pode, a política econômica tem que ser apertada mesmo para não permitir que você repita a dose no período seguinte, porque aí você entra num processo muito difícil de reverter. Então, é factível pensar minimamente nos tetos que foram sugeridos pela política econômica na casa aí dos 4 e poucos por cento, enfim, para os próximos 3 anos a contar 2022. Quer dizer, não é nenhum absurdo imaginar. Claro que pode haver um descontrolezinho acima. O teto sempre... O Brasil é um país conversível, né, Heron? A gente sempre abre um pouco o teto, mas também não pode ir para a lua. Em linhas gerais, é factível pensar nesses 4% aí, mais ou menos 4% nos próximos 3 anos? É factível, até porque o Banco Central, a meu ver, ele operou corretamente, né? É que existe uma questão sobre o futuro, que, como costuma brincar o professor Delfim Neto, o futuro é opaco. É muito fácil você ser engenheiro de obras feitas e condenar lá o segundo PND, condenar as opções que foram tomadas, né? Mas aí, você sabendo o que ocorreu no futuro, relativamente àquele momento, fica muito mais fácil. Mas o problema é só nós pensarmos nas incertezas que nós temos.
Então, por exemplo, a taxa de juros é elevada, até porque tinha que ser mesmo, porque a taxa de juros no mundo está subindo, né? E para mostrar, tá certo, o que de fato embasa, né, essas previsões do mercado de nós termos uma inflação mais baixa, eu lembraria alguns fatos. Nós tivemos uma crise de preços de alimentos que afetou os índices até meados do ano passado. Alimentos semi-elaborados, né, aquele negócio, inflação de alimentos. No fechamento do ano, os alimentos já estavam variando, em média, menos do que a inflação. Só que nós tivemos, de outro lado, uma questão que foi a questão do preço do petróleo e a questão da crise hídrica. E as duas estão interligadas. Porque quando você tem crise hídrica, você aciona as termoelétricas, que usam o quê? Usam petróleo. Aí o preço da geração por termoelétrica depende, tá certo, do preço de combustível fóssil. A variação de preço de combustíveis no ano passado foi de cerca de 50%, 49% e lá vai. Aí puxou a energia elétrica, que ficou em 21%. Quais são as perspectivas para esse ano? Mesmo que o petróleo chegue lá a $100 o barril, é claro, se ele for a $200 o barril, aí nós temos que mudar a conversa. Mesmo que ele chegue a $100 o barril, é muito diferente chegar de 85 a 100 do que chegar de 25 a 80. E, além disso, devido a essa turbulência política no Brasil, né? Por exemplo, a questão de atrasar o orçamento o ano passado, depois aquelas pendências, né? Aquele litígio entre os poderes, principalmente entre o executivo e o judiciário, né? Ameaça explícita de golpe, né? Que foi aconteceu em 7 de setembro, isso tudo acabou afugentando investidor nacional e investidor estrangeiro. Fez com que a taxa de câmbio fosse às alturas, né? Fosse às alturas, e isso se constituiu num componente adicional para a inflação mais alta que nós tivemos aqui. Então, nós temos uma parte dessa inflação que também é resultado do câmbio. Tudo indica que neste ano isso não deve ocorrer na mesma dimensão, então podemos esperar aí um recuo significativo da taxa de inflação. Eu queria entrar um pouco nesses aspectos de ordem política, principalmente tendo em vista que a inflação foi muito utilizada em discursos políticos, sejam eles favoráveis a quem estava no poder, sejam eles favoráveis a quem estava na oposição a quem estava no poder. Então, vou citar aqui rapidamente 3 exemplos que eu acho que ajudam aí a quem está nos assistindo a se localizar em termos históricos. Por exemplo, o Plano Cruzado pode ter sido, no longo prazo, um demonstrativo de dificuldade extrema, mas em 86, quando ele foi implementado, ele fez o PMDB conseguir 22 dos 23 governadores da época e maioria na Assembleia Constituinte naquela eleição de 86, fortemente impactado pelos fiscais do Sarney, coisas daquele tipo, talvez um dos grandes movimentos da classe média em associação ao governo no que diz respeito ao combate de um desafio econômico, naquele caso, a inflação. Em 94, o Plano Real teve um peso expressivo na vitória de Fernando Henrique Cardoso, já no primeiro turno das eleições presidenciais, algo inédito, que se repetiria em 98, também concentrado na ideia de que a inflação precisava continuar sendo combatida, etc. Em 2002, Heron, a gente teve uma inflação na casa de 12 pontos, e isso foi utilizado pela oposição, predominantemente aí pelo Partido dos Trabalhadores, para criticar o que seria um desgaste do governo Fernando Henrique e de alguns preceitos econômicos basilares. E em 2015, a gente não teve isso de maneira mais incisiva, porque a eleição tinha sido em 2014, mas a gente teve em 2015 uma inflação de 2 dígitos. Tudo isso para te perguntar, Heron, em que medida essa inflação, que foi colhida no ano passado, e que na média dos 12 meses ainda vai talvez ainda refletir esses 2 dígitos, talvez por alguns poucos meses desse ano, alguma coisa nesse sentido,
Em que medida isso pode ser muito danoso para o governo, para a sua imagem, para a política econômica que tem sido levada adiante, por exemplo, pelo ministro Paulo Guedes? Você tocou num ponto fundamental e até eu complementaria com algumas coisas. O futuro presidente Fernando Henrique Cardoso saiu de suplente do Senado, uma pessoa conhecido como intelectual, mas não era uma pessoa popular. E chegou onde chegou. O presidente Sarney, que era desconhecido do eleitor, eu digo do eleitor no seguinte, daqueles 90% que tem renda abaixo de 5, 6 mil reais familiar por ano. Né? Sendo que desses 90, mais de 50 tem menos do que 1,5, 2 salários mínimos de renda por ano. Então era desconhecido e se consagrou justamente na Assembleia Constituinte. O Collor também acabou sendo eleito justamente numa situação de inflação descontrolada, né? Uma inflação que estava lá na faixa de 50%, 45%, 50%, quando ele foi eleito. Aí nós tivemos a reeleição do presidente Lula, como consequência não só do crescimento, mas de uma inflação muito baixa. A inflação caiu significativamente, ficou dentro da meta naquela oportunidade. Então, inflação e atividade econômica são, digamos, fundamentais para o desempenho político. Então, eu diria que, como a inflação ela apresentará uma queda, o que tudo indica, neste ano, mas será uma queda que não será uma queda que ocorrerá de início, até abril, maio, nós teremos ainda uma inflação relativamente elevada, em 12 meses. Sempre que a inflação acelera, os salários perdem poder aquisitivo. Por quê? Porque você vive com o reajuste que você conseguiu anteriormente, né? Com defasagem. Então, você conseguiu um reajuste de 5%, está vivendo com uma inflação de 10%. Quando a inflação cai, você tem uma situação diferente. Mas a inflação provavelmente apresentará um recuo este ano, mas não a ponto ainda de influenciar as eleições. Primeiro, porque você mede, os índices são divulgados com defasagem, né? E para você perceber esse efeito, isso vai demandar algum tempo. Outra coisa é que o desemprego está muito elevado. Além de tudo, tem a questão da pandemia. Então, eu diria que, como estão revelando as pesquisas, essa fotografia do momento, né, em que boa parte do eleitorado, na minha opinião, ainda não se engajou, isso, muito provavelmente, a partir aí de meados do ano, isso ficará mais definido, mas eu acho que não dá para bater o martelo nem no extremo, nem no outro, por enquanto. Né? Agora, a sensação que fica é que a gente não vai ter essa redução, como você bem observou, rápida o suficiente para dar algum tipo de sensação de bem-estar para as pessoas. E uma coisa é os preços, a outra coisa é os preços, alguns preços subiram muito rápido. E esses provavelmente não voltarão, quer dizer, é estimado, por exemplo, que a gasolina, que em alguns lugares do país é vendida, sei lá, R$ 7,00 o litro, amanhã ou em 6 meses apareça na bomba, por exemplo, a R$ 4,50, R$ 4,00, ou a gente mudou o patamar de preço, e por mais que a gente não tenha inflação relativa a este alto patamar, o baixo a gente não vai ter de novo, ou o mais baixo a gente não vai ter de novo. Não, esse é um ponto importante, porque a inflação é variação de preço. Então, se o preço, como o preço já está muito alto, tá certo? O que vai acontecer é simplesmente uma variação de preço mais reduzida que a inflação. Então, os preços, em geral, variarão menos. Alguns até variarão mais. Por quê? Assim como nós tivemos combustível com 50% de variação, energia elétrica com 21% de variação, alimentos com 9%, quase 10% de variação, nós temos os serviços, aqueles serviços que você regidos por contrato, né? Plano de saúde, aluguéis.
que estão com uma inflação de 3,5%, e os serviços privados, que foram muito afetados pela pandemia, com uma inflação também dessa ordem. Então, haverá o quê? Haverá uma gangorra aí no sentido de que um conjunto de itens apresentará uma evolução melhor comportada e outros apresentará uma variação mais expressiva. Mas com isso, nós teremos um relativo acerto no que os economistas chamam de preços relativos, o preço de uma coisa com relação à outra. E eu diria que o que pode acontecer, claro, a depender do cenário político, de uma tranquilidade na área política, de nós termos uma situação muito mais favorável no ano seguinte, no ano 2023. Não é possível dizer, assim, mais pelo feeling do que propriamente, talvez por alguma pesquisa, porque talvez o fenômeno esteja acontecendo, esteja em curso. A inflação da pandemia, não medida durante a pandemia, com base nos mesmos índices de outrora, mas a inflação das famílias, a realidade pandêmica das famílias, resultaria numa reponderação dos índices de inflação? Quer dizer, eu deixei de consumir coisas e passei a consumir coisas por causa da pandemia. Isso nos parece muito claro, né? Quer dizer, talvez eu esteja consumindo mais energia elétrica dentro da minha casa, menos no escritório, talvez eu esteja me transportando menos, comprando mais por internet e talvez menos produtos que eu tenho o hábito de comprar ali na mão, no mercado, enfim. É possível pensar que exista uma inflação diferente para a ordem da pandemia? Não? É possível, tanto que há estudos sobre isso. Até um estudo do filho até do Domingo Cavallo, que foi lá ministro acho que na época do Carlos Menem, né, na Argentina. Então, o filho escreveu um artigo sobre justamente a questão de uma medida de inflação na época da pandemia, porque a pandemia teve um problema: a restrição de acesso a produtos e serviços. Houve a questão do confinamento. Então, isso não é só uma questão. Você teve uma restrição adicional. Por exemplo, você não ia a um restaurante fisicamente, porque durante algum momento até aquilo foi. Então, a inflação aí foi, de fato, afetada. E essas distorções causadas aí acabaram, o próprio mercado depois vai corrigindo isso. Por isso que nós tivemos uma inflação no mundo depois com um padrão muito diferente. Alguns combustíveis, em boa parte dos países do mundo, um aumento muito significativo, porque o preço do petróleo... Houve um momento que estavam vendendo petróleo no atacado de graça, porque não tinham mais condição de estocar petróleo. Tinha tanto petróleo, não dava para estocar, porque estancou o consumo de repente, né? Então, você tinha um mercado ali de quase que pagando para outro levar o petróleo. Nós saímos dessa situação para uma situação de escassez de petróleo. Aí, quando retomou a atividade, muitas atividades não retomaram da mesma forma. A questão dos chips, por exemplo. Isso afetou o comércio, afetou um monte de... o setor de serviços como um todo, né? E isso agora, a partir digamos, da relativa melhora na situação da pandemia, no final do ano passado, muito dessas questões já foram, de certa forma, encaminhadas para um acerto, né? Mas, de fato, durante a pandemia, nós tivemos uma situação anômala, inclusive com um aumento da poupança. Há indicadores, por exemplo, que mostram que houve um aumento da poupança, porque, principalmente a classe média, ao se ver vedada de viajar e de almoçar fora, esse tipo de coisa, e redução também no consumo de combustível, isso tudo, por falta de alternativa, acabou fazendo com que houvesse aí um aumento na poupança das famílias, que tudo indica agora já se reverteu, né? Inflação, fenômeno econômico, fenômeno percebido sob o seu ponto de vista técnico, o ponto de vista da sua aferição, percepção, medição, o impacto disso na realidade econômica das famílias e do país como um todo, mas, obviamente, também, né, toda uma questão cultural de um país que viveu
períodos de hiperinflação e o impacto político disso. O Brasil conversou com o professor Heron do Carmo. Heron, muito obrigado, uma alegria enorme poder ter conduzido essa entrevista contigo, né? E até uma próxima, com certeza. Foi um prazer meu e é algo que eu tenho estudado também para aumentar a perspectiva histórica, né? Eu tenho lido coisas do Império, coisas da República, sobre economia, sobre política, sobre tudo, justamente para aumentar a perspectiva histórica e para a gente ter a ciência de que houve um processo para nós chegarmos até aqui. Teve aspectos positivos e aspectos não tão positivos, mas houve um processo. E é importante conhecer o processo, porque com mais detalhe, porque tem muita ideia feita, muita coisa que quando você vai se deter de fato ao que aconteceu, existe uma dissintonia entre uma coisa e outra.